Bom, no último encontro nós encerramos o grupo, aliás, o estudo sobre Zaqueu, o publicano, mas ficou uma parte final que a apostila recomenda fazer. Vocês têm o material aí, no finalzinho diz assim: fazer uma análise do encontro de Jesus com Zaqueu, buscando enriquecer o estudo com textos de outras obras, tais como O Espírito do Cristianismo, de Cairo Barchutel, e Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos. Eu mandei o material para vocês hoje de manhã, não sei se alguém imprimiu ou salvou no computador para ler ou acompanhar. Alguém fez isso? Não, eu não fiz. Então eu vou compartilhar aqui e eu vou fazer a leitura daí. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. O estudo, aqui. Então diz o seguinte lá na publicação, parte dessa obra, né? O Espírito do Cristianismo, que trata do Zaqueu, o publicano, tirado de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. E diz assim: Zaqueu é um astro que brilha no Evangelho. É um dos espíritos de contato mais suave que afaga nossa alma quando recordamos essas figuras preeminentes da legenda sagrada. Basta lembrar que foi na casa deste destemido chefe dos publicanos que Jesus encontrou fino acolhimento e tão espontânea recepção espiritual que, passados quase 2000 anos, ainda nos comove numa alegria santa, idêntica, talvez, àquela que Jesus sentiu, levando-o a pronunciar a nova felicitante, que se nos depara no trecho de Lucas. Hoje entrou a salvação nesta casa. Os publicanos eram os arrematantes dos impostos públicos, designados pelos antigos romanos. Eram cavaleiros romanos que formavam companhias poderosas destinadas a arrematar, por certa quantia, a cobrança dos impostos nas províncias, pelo prazo de 5 anos. Cada companhia tinha um nome especial, conforme a qualidade do imposto. Assim havia decumani, para os dízimos, partitores, para as alfândegas, pecuarii, para os pastos, etc. Estas companhias tinham sede em Roma, e subdiretores e agentes em todas as províncias. Os publicanos abusavam com frequência dos seus direitos, exigindo dos contribuintes mais do que o devido, e, por isso, eram odiados pelo povo. Os judeus, especialmente, tinham grande antipatia pelos publicanos, não só porque estes exorbitavam a sua ação, como também porque consideravam o imposto taxado pelo domínio de Roma contrário à lei. Escreve Allan Kardec. Daí a aversão pelos publicanos de todas as classes, entre as quais se encontravam pessoas estimáveis, mas que por motivo de suas funções eram desprezadas, bem como as pessoas de suas relações, sendo todos confundidos na mesma ordem. Zaqueu era, conseguintemente, mal visto por todos, porque estava em curso no juízo que se fazia dos publicanos. Entretanto, a passagem do Evangelho deixa transparecer ter sido ele um homem correto, um homem de bem. O prolóquio, diz-me com quem andas, que te direi os defeitos que tens, é possível não pudesse vigorar para o julgamento do chefe dos publicanos, instalado em Jericó. E se ele não tinha lisura de caráter até o seu encontro com Jesus, a transformação momentânea por que passou foi tão real
que atingiu a transfiguração. Maravilhamo-nos com a transfiguração de Jesus no Tabor, tendo ao seu lado Moisés e Elias como representantes da lei e dos profetas, a testemunhar a individualidade do Nazareno como cumpridor e executor da lei e sancionador dos profetas. E nos alegramos com a transfiguração de Zaqueu em Jericó, tendo ele a seu turno como executor de tal cometimento Jesus, e como testemunhas os apóstolos. Com efeito, o chefe dos publicanos era dócil de cerviz e manso de coração. Quantos exemplos se contam iguais ao de Zaqueu? Quantos foram os homens que, possuidores de dinheiro real adquirido, se propuseram a pagar quadruplicadamente a quem defraudaram e ainda, como compensação, dar aos pobres a metade do que possuíam? Com franqueza, não conhecemos outro Zaqueu. Ao contrário, vemos diversos que se convertem, mas não se transformam nem se transfiguram. Continuam na posse do ouro defraudado, quando não continuam a defraudar seus semelhantes, e ainda com a agravante de não trazerem a marca infamante do publicanismo, pela qual poderiam ser reconhecidos para que maiores agravos fossem evitados. Um fato singular lembra o Evangelho no encontro de Zaqueu com Jesus. Baixo de estatura, o publicano vale-se de um sicômoro e se faz alto para ver o Nazareno, escondido pela multidão. Porém, alto de dignidades e de dinheiro, Zaqueu faz-se novamente pequeno para poder alcançar a salvação, o reino dos céus. Enquanto não vira Jesus, estava exaltado. Exaltado em tamanho corpóreo, pois subir ao sicômoro. Exaltado em dignidade, exaltado em fortuna. Mas basta o mestre dar com os olhos nele, Zaqueu humilha-se, desce do sicômoro, desce das dignidades e desce do dourado altar em que se havia colocado. Zaqueu desce depressa, porque importa que eu fique hoje na tua casa. E Zaqueu desceu com aquela pressa que uma notícia de alegria produz, fazendo-nos descer quando estamos nas alturas. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, lhe restituirei quadruplicado. Bela lição. Bela porque vestida do exemplo. Não é só pela palavra que soa como bronze ou como símbolo. É o fato. É a ação que grava e inscreve com letras indeléveis a doutrina que vigora. Como são belas essas individualidades dos tempos idos, sempre memoráveis. Paulo, Madalena, Zaqueu. O primeiro cai fulminado na estrada de Damasco e, depondo armas, renunciando à autoridade de que se revestia para massacrar os discípulos do cristianismo nascente, empunha a nova bandeira e de Saulo tenebroso transforma-se em apóstolo, mensageiro da luz e da verdade. Madalena enfrenta o Nazareno pela primeira vez, acompanha-lhe os passos e, de mundana que era, não mais abandona o seu benfeitor e mestre. Não lhe bastam as genuflexões, as lágrimas, a toalha que fez dos seus bastos e belos cabelos para dar testemunho do seu amor e gratidão, o produto de suas economias, o vaso de nardo que enriquecia o seu toucador e que ela quebra para embalsamar com a puríssima essência o corpo do Filho de Deus. Zaqueu sobe ao sicômoro, desce do sicômoro, abre gavetas, remexe cofres, desenterra haveres, restitui o alheio com juros de 400%.
e aos pobres e famintos enche de bens ao ter a honra de uma simples visita daquele que lhe havia trazido a salvação. Que quadros belíssimos! Que ornamentos admiráveis, os quais, se passados para a tela dos cinemas, fariam reviver o poder da singular doutrina, que, nascida num estábulo e subjugada pela cruz infamante, proclamou-se em ressurreição sucessivas a mais lídima expressão da palavra de Deus. Aí nós suspendemos um pouco o compartilhamento para dar, embora seja difícil para quem de longe assim acompanhe por esse meio que é o Google Meet, a leitura, fazer uns comentários a respeito do que nós acabamos de ler, dessa postagem aqui, que é do Kair Bar Schutel, sobre Zaqueu. Algum comentário? Esse texto aí do livro Boa Nova, ele faz um paralelo dessa personagem do Zaqueu, do tempo de Jesus, como a sua alma precisava desse despertar para que ele se transformasse intimamente, de forma muito intensa, em um outro homem, né? Um homem que voltasse a valorizar as coisas do espírito, em detrimento das coisas materiais, das coisas humanas, da sociedade em que vivia, da influência em que recebia do poder romano naquele tempo, né? Tanto ele como Maria Madalena e também Paulo de Tarso tiveram essa transformação íntima de forma assim muito intensa, muito forte. No caso de Paulo de Tarso, até de uma forma radical, ele mesmo, né, trabalhou para que assim acontecesse. E esses personagens aí servem como exemplo para nós nos dias atuais. Nós também, mesmo mergulhado nos sistemas do mundo moderno, do mundo material, a matéria é muito mais influente nos nossos dias, né, do que naquele tempo. Atrai a nossa atenção, né? Existe uma verdadeira campanha para o consumismo, para o materialismo, né, na sociedade atual. Mas nós não podemos esquecer que a nossa encarnação, ela está toda ela voltada para o desenvolvimento das virtudes da alma, das luzes espirituais. É o espírito que vem em primeiro lugar. Essa mudança, fala aqui em transfiguração, que aconteceu com Zaqueu. Essa mudança tão grande assim, que dá para entender uma transfiguração. A mudança de Paulo, a mudança de Maria Madalena. A gente lendo a história registrada nos livros da Bíblia, notadamente nos Evangelhos, se deu em razão do encontro com Jesus. Mas aí alguém poderá perguntar, mas foi um encontro físico, a pessoa esteve diante de Jesus, recebeu um impacto da energia que vem dele, e isso facilita. Agora vamos pensar o seguinte, e nós, como é que ficamos? A maioria de nós, se não quase todos, ou todos mesmo, nunca tivemos um encontro físico com Jesus. Nunca, a não ser quando fomos recebidos na Terra por Ele, para reencarnar aqui e fazer o nosso processo evolutivo. Isso se nós integramos aquele grupo de espíritos que foram degradados na Terra, aliás,
E se a gente fizer uma análise, como a Terra é um mundo de provas e expiações, é bem provável que nós sejamos integrantes desse grupo. E nesse momento fomos recebidos por ele. Mas fora isso, fisicamente, porque quando a gente reencarna a gente não lembra, né? Nesta encarnação, como é que se dá o nosso encontro com Jesus? De que forma? E isso pode nos auxiliar na nossa transformação. Deixo para os colegas aí responderem. Eu acredito que nosso encontro nesse momento é através do Evangelho de Jesus, as obras básicas que ficou escrita pelos os apóstolos da sua última fala. Esse seria o maior encontro que nós temos. Zaqueu acreditou no que Jesus estava falando e aceitou aquilo e aí fez a transformação. E eu acho que nós temos que aceitar essas obras de Jesus e trazer para nós para que provoque essa modificação em nós. Eu acredito que é por aí. Porque espiritualmente eu me acho muito inferior para ter uma aproximação de Jesus. De que forma ele vai se aproximar de mim? Através de terceiros. No momento, é esse meio religioso, através do espiritismo, que ele me aproxima dele. E as pessoas de maior conhecimento que a gente tem convívio. Até, Wilson, esse tema aí vem de encontro a um vídeo que eu estava escutando. Como é que nós devemos promover a nossa transformação, a nossa reforma íntima, né? O João Batista, na verdade, ele não pregava o arrependimento. A igreja é que transformou aquelas palavras alegando que ele dizia arrependei-vos. Arrependimento é quem comete erros, né? E ele não pregava isso. Ele ensinava o voltar para dentro de si, ou vai para dentro de si. Uma viagem íntima, né? Para promover a transformação. Mas não no sentido de culpa, né? Da pessoa ser culpada, se sentir culpada. E é nesse sentido que nós também devemos fazer. Sem nos culparmos. Simplesmente buscarmos. Nos iluminar e nos iluminando, desenvolvendo as virtudes na nossa alma, automaticamente as imperfeições vão arrefecendo, vão enfraquecendo. E a autoculpa, ela é capaz de gerar um sofrimento desnecessário para esse processo nosso de transformação. Que precisamos se transformar, precisamos, pois nós somos espíritos em evolução imperfeitos, mas sem nos culparmos. O desenvolvimento do sentimento de culpa, a gente já estudou isso várias vezes, mas sempre é bom relembrar. Ele é difícil de ser combatido, porque nós temos uma tendência a desenvolver, uma vez que nós despertamos para o equívoco cometido, e cometemos equívocos todos os dias, porque ainda somos seres com padrão vibracional e valores internos condizentes com o planeta em que nos encontramos. Então vamos continuar ainda por algum tempo nessa situação. Mas daí desenvolver o sentimento de culpa, ele passa a produzir na nossa psique um padrão vibratório extremamente deletério, que se for mantido por um tempo muito prolongado, fatalmente redundará em problemas psíquicos, problemas físicos de toda ordem,
E eu vejo pessoas, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas conheço mais de um, que são pessoas que parece que atraem outras pessoas de má índole, que só lhes causam prejuízo, geralmente prejuízo econômico. E o que faz com que essas pessoas atraiam isso? No íntimo, ela tem um sentimento de culpa, deduzo eu, que ela sente necessidade de ser punida. E às vezes a gente pode fazer isso também. E aí atrai esse tipo de pessoa. E ainda por pior que seja, o fato agravante é que o próprio sentimento de culpa faz com que a gente deixe de ter certeza de que pode cair na armadilha e acaba caindo, sofrendo as consequências. Em outros casos, desenvolve doenças físicas. Em alguns, ainda mais graves, desequilíbrios emocionais, mentais, que abrem portas a processos obsessivos também. E tem certos casos de obsessão, que a obsessão é recíproca. O obsessor se aproxima porque acha uma porta aberta, e a pessoa se acostuma com aquele processo de autopunição e mantém o obsessor junto dela. Então são processos muito ruins. Mas como é que a gente desperta, assim como despertou Zaqueu, como despertou Maria Madalena, como despertou Paulo? Zaqueu, nós estudamos no último encontro, ele tinha um comportamento que estava de acordo com o que a época apresentava de normal. E hoje em dia, a maioria de nós também tem comportamentos que estão de acordo com o que a sociedade entende como normal. E por falta de referência, a pessoa continua fazendo aquilo, embora na consciência, onde está gravada a lei de Deus, que diz o que é certo e errado, alguma coisa no fundo fala, isso não está certo, isso é errado. Mas por falta de referência, a pessoa continua. E Zaqueu, quando esteve na presença de Jesus, viu um referencial. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, já sabia das coisas que ele fazia. E sabia que nos tratava de uma pessoa comum. É alguém que fazia o que falava, o que pregava. Exemplificando acima de tudo. Então ele encontrou um referencial. E isso facilitou muito a sua conversão. Mas daí, como nós estudamos, ele virou um Espírito Santo, ou um Santo Espírito. Nós estudamos também que ele passou várias encarnações evoluindo, sempre firme no propósito de auxiliar o próximo, aquele que ele disse para Jesus que ia restituir quadruplicado e dar a metade aos pobres. Ele foi muito além. A última encarnação dele no Brasil foi como Bezerra de Menezes, em que o que era seu era dos necessitados também, a ponto de dar até o próprio anel de formatura a uma pessoa que ele atendeu na rua, onde ela solicitou um atendimento de um médico, porque ele era médico, né? E ele deu-lhe uma receita, ela disse que não tinha dinheiro, ele deu o anel de formatura para ela vender e comprar a medicação. Chegou a um ponto em que ele não tinha mais controle sobre suas finanças e colocava em uma situação difícil a própria família, tendo que a mulher assumir a direção das finanças da casa, porque ele era e é todo o coração, focava mais no próximo, e foi essa transformação lá no encontro com Jesus. Mas e nós? Eu perguntei. Nós não temos, pelo menos não nos lembramos de um encontro físico com Jesus. Como é que pode ser feita a nossa transformação? O Paulo falou que nós, ao lermos o Evangelho, ao ouvirmos as exposições doutrinárias, isso faz com que a gente desperte para a informação de Jesus. Eu estudava no Colégio de Missões, não sei se foi em 78 ou 77. E aí fui visitar um colega de colégio que era de fora. E alugaram uma peça na cidade para poder estudar, como ainda acontece bastante hoje, vai acontecer por muito tempo. E aí eu fui visitá-lo à noite, e ele estava assistindo televisão e passava um filme que contava a história de Jesus. E ele perguntou, mas será que isso é verdade? Eu fiquei surpreso, porque como é que pode? Na minha cabeça todo mundo já ouvira falar de Jesus. Isso naquela época tinha gente que ainda duvidava se aquilo era verdade.
Mas nós já temos um pouco mais de conhecimento e sabemos que é verdade. Mas isso não é o suficiente para nos transformarmos. Nós precisamos vivenciar no dia a dia o Evangelho de Jesus. E aí nós nos depararemos com o próximo, numa situação que demanda atendimento. Ali, nesse momento, está a nossa oportunidade de fazer essa transformação. Agindo como agiu Zaqueu, como agiu Maria Madalena, como agiu Paulo. Não faremos igual a eles de imediato, mas teremos que dar os primeiros passos. Nós estudamos ali, Zaqueu se empenhou desde o começo, se manteve firme ao propósito. Nós temos é que ter vontade. O livro dos Espíritos diz que o que nos falta muitas vezes é a vontade. Nós estamos acomodados, achamos que tudo é difícil e preferimos continuar como estamos, adiando o nosso processo evolutivo. No outro encontro, até o César perguntou quem fora Emmanuel em encarnações anteriores, nós lembrávamos. E nós comentamos que a mais conhecida dele foi quando ele foi aquele integrante do Império Romano, né? Públio Lentulus. E lá ele esteve na presença de Jesus, fisicamente. E não sofreu essa transformação. Porque ele teve dificuldade de entender no momento que era o melhor caminho. Ele tinha certo conforto na posição que ocupava e preferiu continuar com esse conforto físico. Ele não tinha ideia do que é o conforto espiritual do bem-agir, da paz de consciência. E teve que passar por um processo muito sofrido. Ele teve que nascer na próxima encarnação como escravo dentro do próprio Império Romano, para sentir as consequências dos atos daqueles empedernidos, usurpadores do direito alheio, que exploram a posição que se encontra de mando de poder para... Até me falta a expressão, assim, para se utilizar desse recurso que detém de poder, explorando o próximo em todos os sentidos. No caso do Império Romano e muitos países da época, até recentemente isso acontecia, escravizando pessoas. Pessoas que não conheciam mais profundamente o Evangelho de Jesus e muito menos vivenciá-lo. E aí, sentindo o que sentem aqueles explorados, nas encarnações seguintes ele começou a sua ascensão e hoje é um espírito luminar, Emmanuel, um referencial para todos nós. E então nós temos o nosso encontro com Jesus também. Primeiro, quando tomamos conhecimento, nos conscientizamos da realidade da sua existência, porque não pode ser diferente. Muitos dizem que Jesus foi inventado para dominar as massas. Aí eu digo assim, mas quem inventou isso deve ser um gênio, porque a filosofia do Cristo permeia, eu acho que todas as constituições dos países minimamente democráticos, dos países mais avançados, em que se respeita o direito do próximo, em que se busca estender aos mais necessitados algum auxílio, e reconhece o direito de todas as criaturas. E de onde é que veio isso? Da filosofia do Cristo. Alguns poderão dizer que as pessoas evoluíram por si só. Também não deixa de ser verdade, porque há países que não são cristãos e às vezes, em termos de moral, estão bastante adiantados. Mas dentro do movimento dos países cristãos, com certeza, a filosofia do Cristo mudou muito. E nós, nesse contato, como eu disse agora há pouco, vamos ter a oportunidade de fazer a nossa transformação, assim como fizeram essas personagens que estamos estudando. Aí vamos continuar aqui compartilhando a outra parte que falta ainda da sugestão, que é deixa eu ver se é essa parte aqui. Vocês estão vendo aqui a Boa Nova? Sim. Sim. Então tá. Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, o servo bom. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo.
chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico. Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer o seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com um acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e de tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com um prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas observações mais insignificantes, com grande escândalo para a maioria dos discípulos. Não se tratava de um rico que deveria ser condenado? Perguntava Felipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isto, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem-amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sob um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina e, sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente.
Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Felipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente ao sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecer o Messias, Pedro e os outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde, e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: Amigos, acreditais, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre às necessidades de um dia, ou que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam mais suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviam-no, espantados. Felipe, desejoso de se justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Felipe elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais feliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a da sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André observasse, com grandes brilhos nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: Sim, amigos, ditosos são os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa,
Crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa aventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos. E aí, como é que fica a nossa interpretação? Eu queria te fazer uma pergunta, Wilson, assim, você falou ali que o Emmanuel, na encarnação de Públio Lentulus, não conseguiu sentir aquela sensação de leveza, aquela paz interior, aquela felicidade plena que os espíritos iluminados têm, né? E você afirmou que ele não tinha ideia disso, né? Preferiu seguir na sua vida como senador do mundo. E nós, como é que nós podemos ter ideia do que é essa sensação, do que é essa alegria na alma, do que é essa leveza que Jesus fala? Só existe um meio: experimentando. Enquanto a pessoa achar que tudo é difícil e não sentir a felicidade que é de uma boa ação, mas uma boa ação verdadeira, como eu sempre digo, aquela que dá prazer no ato em si, em que a pessoa se alegra em ver os resultados do seu agir, não aquela que procura expor para divulgação pública ou para satisfazer uma necessidade de apaziguar a consciência ou cumprir com um dever religioso qualquer. A verdadeira ação, que nós já cansamos de falar aqui, aliás, nunca cansaremos de falar, né? Aquela que a gente pode fazer as mesmas coisas. E quando começa a fazer isso, então a gente começa a sentir o prazer que é viver o Evangelho de Jesus. O Livro dos Espíritos diz que toda atividade útil é trabalho, porque as pessoas às vezes acham que o trabalho é uma coisa ruim, né? E até a palavra trabalho foi mal elaborada, que ela vem de tripalho, que é um instrumento que se usava para torturar, e de lá derivou-se trabalho. Mas já perdeu esse significado. Hoje em dia nós sabemos que o trabalho dignifica o homem. E o trabalho não é só aquele remunerado para viver o dia a dia. Quando a gente trabalha com prazer, porque quando eu trabalho, eu colaboro com a sociedade, seja no que for. A pessoa que se prepara para expor um assunto para uma plateia, no sentido de facilitar a compreensão da própria vida, da filosofia cristã, com o objetivo de melhorar a vida dessas pessoas, está fazendo um trabalho muito mais importante, muitas vezes, que um trabalho remunerado. Não estou dizendo que o trabalho remunerado não seja importante. Mas se nós estivermos fazendo um trabalho remunerado, também devemos fazê-lo da melhor forma possível. Nós estamos colaborando com a sociedade. Se nós somos pagos para isto, é porque a sociedade precisa do nosso trabalho. E o trabalho de todos aqueles que integram a sociedade tornam a vida melhor. Isso é vivenciar o Evangelho de Jesus. A pessoa que trabalha só para ganhar o dinheiro, e muitas vezes festeja a sexta-feira, diz, sextou, e segunda-feira chega com a cara amarrada ao trabalho, essa ainda não está compreendendo a satisfação de um trabalho bem feito, não está consciente de que aquilo que ela faz é para melhorar a vida da sociedade. É uma demanda que a sociedade tem, que ela está satisfazendo. Então nós precisamos compreender isso. O que é o Evangelho de Jesus? Ele não é um passaporte para um lugar paradisíaco em que a pessoa vai ficar sem fazer nada, contemplando a face de Deus e de Jesus, ambos sentados num trono, só olhando para aqueles que se dizem salvos. É claro que não. O Evangelho de Jesus objetiva trazer um roteiro de luz para todos nós. E ele disse, brilhe a vossa luz. Quando nós conseguirmos fazer brilhar a nossa luz, porque todos a temos, somos todos filhos de Deus.
Deus não criou ninguém para viver eternamente em sofrimento, atrasado, cometendo equívocos. Ele nos criou perfectíveis. Não nos criou perfeitos porque seríamos autômatos, sem capacidade de exercer o livre-arbítrio. Não teríamos livre-arbítrio. Então Ele nos deu o livre-arbítrio. E Jesus veio apontar o caminho, o melhor caminho a seguir. E Emmanuel naquele momento não entendeu. E nós muitas vezes também não entendemos. Nós achamos que é muita dificuldade, porque nós não sentimos o prazer de uma boa ação. O que justifica um trabalho de Irmã Dulce, Madre Teresa, de Chico Xavier, Francisco de Assis e tantos outros, fora do cristianismo, Gandhi, por exemplo, e mais alguns que me fogem à memória agora, que morreram trabalhando em benefício da sociedade, embora com bastante dificuldade. Senão esse prazer que nós ainda não sentimos no bem agir. A alegria que eles sentiram, e ainda sentem porque intercedem por nós, em atender um necessitado. E também não é só atendendo os necessitados. Nós vimos aqui o exemplo de Zaqueu, que os apóstolos de Jesus questionavam: como assim hospedar-se na casa de um rico? Pode-se usufruir da riqueza e servir a Deus ao mesmo tempo? E Jesus chama a atenção de que é mais importante uma pessoa que alavanca o bem-estar da sociedade, gerando empregos, se esforçando, do que dar uma esmola para um mendigo na rua, muitas vezes para se ver livre da presença dele, ou alguém que bate a porta. A gente dá uma esmola e espera que a pessoa vá embora, pare de nos perturbar. E acha que fez caridade. E muitas vezes critica alguém que gera emprego. Então nós temos uma dificuldade em entender essas questões. E Zaqueu era mal visto, e aqui diz que injustamente. E quem escreve isso é Emmanuel, né? Às vezes a gente fica perguntando assim, e eu já tinha lido uma pessoa que nem é do movimento espírita que diz a mesma coisa, que na Bíblia não diz que ele era uma pessoa má. É que a sociedade da época, como agora, faz os seus juízos. Ele era um coletor de impostos e certamente não era um homem santo. Ninguém é. Quando queriam apedrejar a mulher adúltera, desafiaram Jesus. E ele não respondeu de imediato, escrevia agachado na terra. Como insistiu na pergunta, ele disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não tem pecado no sentido de erros, de equívocos? Se nós estivéssemos livres, não estávamos nesse planeta. E aí a gente faz juízo dos demais. Então temos que cuidar com o nosso julgamento. Que juízo fazemos dos outros? Cada um vive a sua vida, nós temos que cuidar do nosso. Claro que isso não quer dizer que a gente vai ficar diante dos crimes que acontecem aí fora sem exercer os nossos direitos, mas não ficar aí nos sentindo vítimas e acusando a torta e a direita. Isso é equívoco. Nós temos que exercer os direitos, sim. A sociedade nos protege com esse fim, mas nós temos que começar a agir como Zaqueu. E tenho certeza que todos nós, no fundo, temos um pouco de Zaqueu, se não muito. A gente não deve desenvolver aquele sentimento de espíritos atrasados. Nós estamos na Terra, já avançamos um pouco, já evoluímos bastante se fizermos uma reflexão. Nós temos um potencial que desconhecemos. E como volto a dizer, o que falta é um pouco de vontade. Sim, César? Eu gostaria de perguntar para o Paulo se você já leu o livro Céu e Inferno, Paulo? Das obras básicas? Eu comecei a ler, César, mas não concluí a leitura dele. Os primeiros capítulos eu cheguei a ler. Já chegou ali na parte dos espíritos felizes? Não cheguei ainda. É a segunda parte, a última parte. Você já teve a oportunidade de ler, Geni, este livro, Céu e Inferno? Pior que não, César. Terezinha Isolan, você já conseguiu ler esse livro?
Eu recém estou iniciando, César. Não, não consegui fazer quase nada. Ele começa assim, no início do livro, na parte mais difícil, né? Mais dura. Mas quando chega a segunda parte de Espíritos Felizes, aí sim, nós temos uma ideia do que eles sentem, né? Do que é essa alegria, do que é essa paz interior que eles sentem devido a essas conquistas da alma, né? Que eles conseguiram realizar, né? Eles relatam de que forma eles chegaram lá, né? Com muita luta, com muita dor, com muito trabalho. Mas eles se sentem muito recompensados, muito felizes, né? Algo que nós não podemos imaginar. Nós mergulhados aqui no mundo da matéria, não fazemos ideia do que é isso. Por isso que eu perguntei assim, por que o Públio Lentulus, né, não tinha nem noção do que é essa alegria de servir a Jesus, de fazer a caridade pura e verdadeira, né? Caridade moral, caridade material. E esses espíritos, eles podem nos dar essa ideia. Nós podemos ter, nós não vamos sentir simplesmente lendo o relato deles, mas nós vamos começar a fazer uma ideia de que mundo maravilhoso é esse, né? Que sentimento maravilhoso é esse. É que às vezes a alegria, né, César, aquela sentimento de tu estar bem contigo mesmo, de fazer algo, tá nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Eu vou, claro que vai fugir do nosso estudo, mas essa semana eu tô buscando minha netinha no colégio, eu fui buscar ela. Ela olhou para mim e disse assim: vó, tu não sabe a felicidade que eu tô sentindo nesse momento de estar indo embora, pego na sua mão, caminhando pela rua. Aquilo, César, gurizada, vocês todos, aquilo foi uma alegria assim que eu chorei, mas de felicidade de ouvir aquilo dela. Nas pequenas coisas que está a felicidade, às vezes nos pequenos atos, e às vezes a gente tem que, como ali disse, porque tem que ser visto por os outros, tem que ser a público. Não é assim, né? E às vezes a gente interpreta mal, entende mal a situação das coisas, mas quando aquele gesto dela me dizer aquilo ali, que me tocou lá no meu coração, foi uma alegria, assim, uma paz que eu não sei explicar, entende? Isso que tu vindo de uma criança é totalmente sincera, e eu me senti assim, que eu não sei te explicar o que me aconteceu no momento, parece que eu perdi o chão de felicidade, de ouvir aquilo. Isso que tu sentiu, Eugênia, é uma amostra do que esses espíritos sentem o tempo todo. Pois foi como se eu estivesse no ar, como eu perdesse o chão, entende? Um estado, eles chamam assim de um estado de êxtase, né? Eles sentem o tempo todo, eles não têm altos e baixos que nem nós, né? Nós, sim, a maior parte do tempo, estamos em baixa, né? E eles não, eles estão sempre na alta, sempre na leveza de espírito, né? Que Jesus fala. Verdade. E tu, Paulinha, já conseguiu sentir quando tu consegue ajudar alguém, quando tu consegue fazer a caridade para alguém, essa sensação muito boa na alma? Sim, dá aquela sensação que tu sente, assim, dever cumprido, de que tu fez algo de bom e que serviu para alguém. Constantemente a gente sente isso. No momento agora a gente está com uma turma grande lá na firma, que a gente trabalha junto. Então a todo momento a gente está ajudando eles. Tu sente quando a pessoa fica feliz, e aquela felicidade dele te retorna e te dá uma satisfação de que a pessoa está no caminho certo e está evoluindo. E eu falo, claro que eu falo em coisa de trabalho, mas é pro bem da vida deles. Sim. A gente tem uma ideia, então, pessoal, do que é o jugo leve que Jesus nos oferece, né?
e o que é o jugo pesado que muitas vezes nós carregamos. Então, ações e pensamentos e vibrações baixas nos proporcionam o jugo pesado. Esse nós conhecemos muito bem, né? Quando nós estamos desequilibrados, quando nós estamos brigados com alguém, quando nós estamos sentindo ódio, a gente sente o jugo pesado. É mais frequente em nossas vidas, né? E a gente consegue entender muito bem o que isso resulta, qual é o resultado, qual é a consequência disso para a nossa alma. O jugo leve, ele já é algo assim especial. E tomara que nós consigamos logo, né, obter de forma frequente e permanente em nossa alma, né, esse estado elevado, vibracional. César, nós estávamos conversando aqui, eu lembrei do evangelho que nós lemos no Evangelho no Lar essa semana. A gente está dizendo que foi ontem, lá no capítulo 13, o item 9, a caridade material e a caridade moral. Primeiro, uma mensagem de irmã Rosália, começa dizendo assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Vou compartilhar para a gente ver melhor aqui. E daí ela prossegue: toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes, não mais ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza. Porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis os quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. E aí ela prossegue, eu sugiro que leiam, se já não leram, com certeza já leram, e daí ela termina aqui, ó: meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos sob essa bandeira e tereis ventura e consolação. Antes, ela fala que teve que pedir ajuda para aqueles que na terra antes ela beneficiara e que agora estava muito além dela no plano espiritual. E depois temos uma outra mensagem aqui que é, deixa eu ver quem aqui é o autor, São Vicente de Paulo, que complementa o que ela disse e que diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesses compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que poderíeis comparar às que celebrais como representantes da divindade? Levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes, as amarguras. Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados enviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer,
gritando repetidamente a chorar estas palavras, que com agudo punhal se lhes enterrava nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendereis quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio às aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede de que misérias aliviar, de que pobres criaturas sem família, de que velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Oh, não vos queixeis. Ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel. Aí fica para nós uma reflexão, essa orientação do Adolfo, de como nós devemos proceder para começar a nossa transformação, começar a sentir os verdadeiros prazeres da alma. Nós vimos antes a irmã Rosália. Se nós formos ler lá todo o texto, vamos ver que ela não se encontrava tão bem quanto poderia se encontrar no plano espiritual, embora fosse conhecedora do Evangelho de Jesus. Já o Adolfo, que era um bispo também conhecedor, já fala de uma forma mais profunda, que os prazeres que ele viveu na vida reais foram aqueles quando ele atendeu alguém, algum necessitado, socorrendo. E nós podemos fazer isso, exercitar essa caridade verdadeira, aquela que mexe com as fibras da alma, que mexe com os nossos sentimentos, que nos dá prazer. E começaremos então a experimentar esse prazer de que fala Adolfo. E quando nós o sentirmos plenamente, não vamos querer mais deixar de senti-lo.
a grande parte de nós, se não a maioria, ainda não sentimos plenamente esse prazer. Nós fazemos alguns atos de caridade, que não deixam de ser ótimos para quem recebe, mas ainda não são plenos para nós mesmos. Nós não desenvolvemos ainda essa sensibilidade que falava de Paulo, quando falava da caridade. Por mais que nós façamos as coisas que entendemos adequadas ou corretas, se no nosso ato não tiver amor, isso terá pouco valor. Como disse ele, será como um símbolo que o retine. É preciso ter amor no agir. E no agir não apenas, como eu disse antes, no atender o necessitado, mas no prestar um serviço, no dar atenção ao próximo. E eu até tenho uma dificuldade, porque eu tenho o que se chama TEA, o transtorno do espectro autista, tenho uma dificuldade de dar atenção ao próximo, eu tenho que trabalhar isso. Eu sou muito fechado em mim mesmo. Eu gosto de ajudar o semelhante, mas tenho dificuldade de ouvir. Quando eu vejo necessidade, eu já penso no que agir, no que fazer e procuro fazer. E às vezes a pessoa quer outra coisa, ela quer ser ouvida. Ela quer que nós demos atenção a ela, quer ser reconhecida. E por causa desse transtorno do espectro autista, às vezes eu tenho dificuldade de reconhecer uma pessoa com a qual eu não convivo muito. As causas, não sei. Segundo algumas informações espíritas, é um complexo de culpa que carrego, e as pessoas que têm também esse transtorno carregam, e que faz com que nós procuremos nos esconder da sociedade, com medo de sermos descobertos na nossa intimidade. E o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, nos auxiliam, nos fazendo compreender de que a culpa não é construtiva. Por muito tempo, as religiões nos incutiram o sentimento de culpa. E nós acabamos, por não entender o Evangelho de Jesus, desenvolvendo esse sentimento. E a maioria de nós o tem incrustado no inconsciente, às vezes no subconsciente, mas geralmente no inconsciente. E geram esses transtornos de toda ordem. Precisamos nos livrar deles. Precisamos começar a agir diferente, esforçando-nos, buscando os meios que estão ao alcance para nos transformarmos. Não é fácil, eu sei, por experiência própria. Eu tenho dificuldade de olhar as pessoas. Tenho que fazer um esforço. E se eu não tiver consciente do esforço, instintivamente eu desvio o olhar. E muitas vezes o meu olhar é meio que mecânico, ele não presta muita atenção. Eu não consigo lembrar, não consigo gravar a imagem da pessoa. Mas eu estou dizendo isso porque eu ainda não vivencio esse prazer que Adolfo nos recomenda vivenciar. Eu estou trabalhando, estou fazendo o possível. Já avancei um pouco. Quando faço uma reflexão, estou com 62 anos, agora em outubro falei 63. E não vou aqui desenvolver uma falsa modéstia. Já dei pelo menos um passo nessa encarnação. Já é alguma coisa, tenho certeza que ao voltar para a pátria espiritual, estarei um pouco melhor do que quando vim para este mundo nessa última encarnação. E isso é bom. Nós devemos aproveitar, todos nós, eu sei que todos vocês também avançaram, e nos empenharmos em avançar mais. As pessoas mais jovens aí, ainda têm mais tempo. Eu estou procurando aproveitar o que tenho ainda. Às vezes me penitencio por não ter aproveitado o passado, mas é a minha capacidade, né? Certas coisas eu descobri agora. Até pouco tempo eu nem sabia por que eu era assim, fui descobrir num congresso da PAI. Isso até me aliviou um pouco, porque eu tinha um complexo de culpa, porque eu achava que eu era uma pessoa que desdenhava o próximo e que não prestava atenção, etc., aquelas coisas todas. E aí compreendo que é um distúrbio que eu preciso trabalhar.
Mas estou vencendo, devagarinho estou vencendo. Houve um tempo que eu tinha uma timidez extremada, que eu até fugia de encontrar um parente conhecido, para não ter que cumprimentá-lo. Hoje em dia já consigo até falar em público, então eu já consegui avançar um pouco. Tenho um prazer de conversar com as pessoas. Houve uma mudança assim de 360, não 360 não digo, deveria a volta inteira, né? De 180 graus. De uma pessoa que se escondia, agora eu procuro ser visto. Isso é bom, desde que eu seja visto fazendo coisa boa, e é o que eu procuro fazer. Eu só fiz esse meio que devaneio aqui, porque às vezes a gente fica pensando assim, eu tenho que fazer grandes coisas, eu tenho que ser um Francisco de Assis, eu tenho que fazer como um Zaqueu, uma transformação repentina, uma transfiguração, eu tenho que agir como Chico Xavier. Não. Claro que nós, se pudermos, devemos. Nós temos que desenvolver os talentos. Nós vimos ali que depois Jesus falou na parábola dos talentos, nós recebemos um talento, cada um tem o seu. Mas se eu tenho um e produzo um, já dei um passo. Tenho que produzir agora mais 2, para ficar 4 e assim por diante. Cada encarnação eu tenho que dobrar os meus talentos ou produzir um pouco mais, para não perder aqueles talentos que eu já tenho. Porque não é que Deus vai tirar, nós falamos isso no último encontro, né? É que o exercício mantém a energia. O próprio físico. Nós exercitamos-nos para mantermos os músculos firmes. Quando a pessoa se torna sedentário e não faz exercício nenhum, os músculos atrofiam, perde-se a flexibilidade e a força. Assim também é com a nossa vontade de agir bem. O repouso é necessário. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças, diz o Evangelho. Que tem gente que gosta de ficar sem fazer nada e acha que isso é bom. Até pode dar um prazer momentâneo, é necessário até para refazer as energias, mas ficar eternamente, no repouso eterno, como muitos querem, isso é uma tortura. Nós precisamos nos movimentar. E esse encontro que nós estamos falando aqui, de transformação com Jesus, só vai acontecer quando nós começarmos a vivenciar isso que Adolfo nos recomenda vivenciar, e sentir o que ele diz que é possível sentir, e que ele sentiu. Que não tem festa no mundo, não tem nada material que possa se comparar ao prazer de um bem agir. Até eu estava ouvindo uma palestra esses dias, e essa palestra aí dizia que para ocorrer uma transformação íntima, verdadeira, o primeiro passo é desenvolver a simplicidade e a humildade em nossas almas, né? E daí o palestrante usou o exemplo, né? Quando nós viajamos em terras estranhas, numa cidade estranha, como é que a gente age? Como é que a gente interage com as pessoas, né? Com o taxista, com a pessoa que atende na padaria, com a pessoa que atende no hotel, na maior humildade possível, né? A gente trata eles. O que aconteceu? Que fenômeno é esse que aconteceu? Nós estamos nos distanciando do nosso próprio ego, né? Do orgulho, da vaidade, e daí a gente se reveste daquela simplicidade, daquela humildade. E a transformação íntima é necessário esse primeiro passo, né? Nós viajarmos, nós nos distanciarmos do nosso ego, para poder, com base na humildade, na simplicidade, realizar essa verdadeira obra em nosso íntimo, né, em nossa alma. Terezinha, Quem foi, pessoal? quer fazer algum comentário, contar alguma experiência assim que marcou na tua vida nesse assunto que estamos abordando? Pois tu sabe que eu estava ouvindo, tá muito bom esse estudo de hoje. Sempre é bom, né? Mas hoje em especial eu achei
muito interessante, sabe? E eu estava aqui ouvindo e me veio na mente uma entrevista realizada pelo André Trigueiro com Marcel, eu acho que é, né? O autor da biografia do Chico Xavier, que ele era ateu, né? Ele foi cético, ele foi fazer o trabalho com o Chico, né? Mas ele, como quem diz assim, ó, não acreditava em absolutamente nada daquilo, né? E ele se achou muito esperto, indo lá, conversando com o filho do Chico para responder algumas questões, né, para ele iniciar o trabalho, e o Chico não estava. Vocês devem conhecer essa passagem do livro, ele deve ter colocado, e ele, né, aí então ele estava se achando muito esperto, porque ele estava fazendo as perguntas mais iniciais e ia ter, né, uma entrevista com o Chico, mas daí tocou uma campainha lá onde eles estavam, e ele disse, o meu pai, o filho do Chico, né? Eu vou lá ver o que ele quer. E daí deu na mão dele, esquentou muito, né, a mão e tal, e ele até saiu para fora, né, do cômodo que ele estava lá, e daí o filho do Chico veio ao encontro dele lá e falou para ele, né, que o livro dele, o Chico tinha mandado dizer que o livro dele ia ser um sucesso. Então eu estava pensando que, às vezes, as pessoas, e eu mesma, eu sou iniciante mesmo na doutrina, no estudo da doutrina, e muitas vezes, assim, eu já me peguei pensando, né, isso aconteceu, não aconteceu, isso é verdade, não é verdade, até que ponto está certo ou não está, e eu tenho, nos estudos, tenho achado muita coisa que me elucidou essas questões para mim, e eu estou, assim, realmente me sentindo muito bem com os estudos. Tenho grande admiração pelo trabalho que vocês estão fazendo e dando oportunidade para nós, tipo eu, assim, que despertar. É muito importante isso. E eu me pego também com aquilo assim, quanto tempo eu perdi na indiferença, quanto tempo eu perdi que eu não... parece, para mim, assim, que eu a vida toda trabalhei, construí a família, eu criei os filhos, eu trabalhei por 40 anos e tal, e só agora parece que eu estou nascendo, só agora. Eu tenho essa sensação, sabe? Eu tenho essa sensação. Então, eu acho assim, ó, gente, que realmente nessa existência, eu acho que eu vou dar um passinho de formiguinha. O Wilson diz que com tudo que ele já tem vivenciado e estudado, se dedicado e está pondo em prática, ele deu um passo, então o meu passo vai ser de formiguinha, mas graças a Deus eu estou no caminho. É isso, pessoal. Terezinha, uma vez conversei com um espírito através de um médium que se intitula Pai Inácio. E ele disse assim,
E a gente sempre se acha imperfeito, cheio de imperfeições. Ele me deu umas notícias que eu acho que não sou digno, ainda acho que não, mas ele fala que é um espírito de luz bem elevado, que eu me emocionei, sabe? Por várias razões. Primeiro, porque eu não me achava merecedor. Eu nem vou adentrar no assunto aqui. E daí, digo, eu sou cheio de imperfeições. E ele perguntou: e as virtudes, filho? E as virtudes? Todo mundo tem virtude. Elas podem ser pequenininhas, podem estar ainda em germes, mas algumas nós temos mais ou menos desenvolvidas. Você disse que trabalhou 40 anos, mas tenho certeza que não foi só para ganhar o pão. Tu deve ter sentido muita satisfação quando fez um trabalho bem feito. Você trabalhou na área da educação, que eu sei. Quantas crianças que hoje adultos não ganham o pão de cada dia em razão do teu trabalho e de tantos outros professores e professoras. Isso é um campo incrível de atuação. Quando a pessoa exerce com dignidade, com boa intenção, ela produz o melhor para a sociedade. Nós abordamos isso nos outros encontros, que ao lado do saber acadêmico, a pessoa pode ensinar também conceitos de valores, de moral, de princípios, que vão nortear o bem agir dessas pessoas. E quando nós temos um manancial como o Evangelho de Jesus a nos auxiliar, isso fica muito mais fácil. E acima de tudo nós temos que exemplificar, porque o exemplo arrasta. As palavras até comovem, mas o exemplo arrasta. Eles nos olham, nos observam. Quando a pessoa é um professor ou qualquer um de qualquer área aí de referência, se torna, como a própria palavra diz, referência, um referencial. Alguém que vai ser observado. Então, uma boa conduta é importante. Mas como eu disse, Pai Inácio me falou que nós temos que também reconhecer as nossas virtudes. E nós estudando aqui, nós temos a tendência a enxergar só imperfeições em nós. Isso gera complexo de culpa. Tolhe o nosso desenvolvimento e dificulta o nosso andar. Um passo que nós dermos numa encarnação já é bastante. Nós temos a eternidade. Claro, se nós formos capazes de produzir mais, vamos produzir mais. O que não justifica é o dar um passinho só por vontade de ficar sem fazer nada e querer sair daqui como se tivesse cumprido a missão. Nós todos, ao reencarnarmos, fazemos uma análise de nossas possibilidades. Fazemos uma análise do que precisamos aperfeiçoar e pedimos oportunidade para isso. E os espíritos responsáveis pela reencarnação, quando a gente tem um mínimo de conhecimento, que já é capaz de discernir e bem utilizar o livre-arbítrio, examinam o nosso projeto e autorizam ou não. E a gente reencarna com esse potencial que nós dispomos num meio adequado. E no final a gente vai fazer uma análise. Será que eu cumpri com a minha promessa, com o meu projeto, melhor dizendo? Ou cumpri parcialmente ou não cumpri? Porque o pior que pode acontecer é estacionar, né? Ninguém regride. O pessoal pode ficar parado. E daí não vai ter mesmas oportunidades. Vai ter oportunidades sim, mas não serão as mesmas. Serão com outras pessoas, numa situação talvez bem mais difícil. Mas o Evangelho de Jesus nos auxilia, e ele é um roteiro de luz. Nós estamos quase no fim, vamos dar a palavra um pouco ao Paulo e à Geni também, para trazer a contribuição. Wilson, tu li a mensagem ali sobre dar a esmola, né, só para se livrar. E eu lembrava, agora há poucos dias, faz o que? Não faz 15 dias. Aqui na sinaleira tem um rapaz que ele fica pedindo dinheiro ali. E eu cheguei na sinaleira, a sinaleira fechou e ele veio. E eu dei o dinheiro para ele. Depois que eu saí pensando assim, mas será que eu realmente estou dando dinheiro? Estou ajudando esse rapaz? Porque ele me pareceu um cara novo, em condições de trabalhar. Aí
ficou por isso. Naquela semana, passava um carro de som pedindo gente para trabalhar no frigorífico. E no local que eu trabalho, tá com uma carência de arrumar pessoa. Eu passei na sinaleira de novo lá, tava o rapaz pedindo lá. E eu não dei dinheiro, isso eu não vou dar. E eu saí dali com um estado, parece que de culpa. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu agi certo e não dá? Sei lá qual é a necessidade dele, eu não sei se ele não conheço. E agora eu estava olhando, escutando essa mensagem. Eu acho que eu agi certo. Porque ele tem que despertar nele um interesse em buscar algo que satisfaça melhor, porque essas migalhas não vai o ajudar, eu acho que vai talvez matar a necessidade momentânea, nem sei qual a necessidade. Isso me chamou a atenção, sabe? Se eu fiquei me perguntando se eu estaria agindo correto ou não. Paulo, tu faz um trabalho grande na área do patrimônio da casa espírita que nós frequentamos. Às vezes eu não vejo porque não tenho tempo de ir lá no horário do expediente, mas sei e já vi uma vez você e o teu filho trabalhando lá, um trabalho voluntário, restaurando a cobertura, que se você não fizesse teria que ser pago, e é um trabalho que você faz de forma voluntária, gratuita. E a casa é um hospital de almas, um educandário, uma oficina de trabalho para aqueles que estão no movimento. Isso aí é muito mais importante do que dar uma esmola na rua, não que deixemos de dar quando há necessidade. Mas se nós tivermos oportunidade, ao sermos abordados, sugerirmos à pessoa que procure um lugar onde ela ganhe o pão dignamente. Não de maneira ofensiva, mas tentando auxiliar mesmo. Eu evito dar dinheiro quando pedem, porque não sabe o que vão fazer com o dinheiro, mas quando pedem comida, aí eu acho difícil não dar. Não uma vez uma pessoa me abordou, eu auxiliei com o alimento que ela pedia e perguntei se ele não sabia trabalhar de pedreiro. Ele disse que sabia alguma coisa, né? Eu digo, ali tem um bairro aqui que o pessoal apelidou de Floripa. Na época tinha mais de 30 obras em construção, hoje tem mais, com carência de mão de obra. Eu digo, quem sabe tu vai lá. Ele disse, então tá, vou dizer que você me recomendou. Eu digo, não te recomendei, não te conheço, só estou te dizendo, vai lá, né? Como é que eu vou recomendar? Não conheço a pessoa. Recomendei que ele fosse procurar, daí as pessoas vão conversar e, se for o caso, vão oferecer um emprego para ele. Não sei se foi, mas foi o que eu achei mais apropriado no momento. Tu ia falar, Geni? Pois é, Wilson, essa coisa de doações é bem complexo mesmo, porque eu aqui tenho uma menininha e um menino, que vem praticamente 2 vezes por semana. E daí um dia eu cheguei e disse para eles, vocês têm mãe, têm pai? Aquilo me tocou, ele disse assim, não, eu não tenho pai. A minha mãe, ela cata lixo, papelão, para nós sobreviver. Daí aquilo lhe toca dentro da gente, sabe? Porque daí tu se coloca no lugar daquela situação, porque às vezes tu tá bem empregado, tá com teu salário bom no fim do mês e é difícil de tu manter. E tu vê nos olhos de 2 crianças, ele disse assim, ó, ele disse, tia, eu não quero dinheiro. A senhora me dá algum alimentinho, se sobrou do seu, que a senhora não vai faltar. Ainda toca mais, porque ele não queria botas inteiras, ele queria comida. Daí eu peguei umas roupinhas, daí coisa assim. Ele saiu tão feliz que aquilo gratifica tanto. E outra coisa assim, no assunto ali do César, antes, falando em caridade, carisma, bom senso, nós temos muito isso aí dentro de nós. Nós temos muita bondade, qualquer um de nós. Temos orgulho, temos coisas negativas.
Mas só que às vezes nós não sabemos nos expressar com as pessoas e passar esse amor, essa bondade, essa carisma que nós temos. Porque esses dias, assim, um assunto também, mas a gente tá tão bonito, tão bom ser a conversa. Eu cheguei lá na minha mãe, quando ela viu o carro, ela saiu correndo tudo, ela abriu aquele portãozinho assim, que chegou a bater. Meu amor, tu veio ver a mamãe fazer a comidinha, aquela alegria assim, que não tem dinheiro que pague, não tem preço. E me abraçou, aquele abraço sincero, aquele abraço afetuoso. Meu Deus, gente, daí eu não consigo quase conversar com ela, porque só ela fala, mas eu escutei ela, basta pra mim, entende? E é nesse gesto, assim, que ali que a gente encontra que nós somos capazes de fazer pessoas felizes. Somos. Claro que nós também somos capazes de magoar as pessoas, mas eu procuro mais mostrar meu lado mais bonzinho um pouco. Claro que eu sei que eu sou imperfeita, eu magoo também, né? Muitas vezes. Mas é no pequenininho detalhes que nós deixamos muitas pessoas bem felizes, com certeza. É verdade, uma ótima observação. Dona Antoninha, nós já estamos com a hora passada. Eu pedi para a senhora fazer oração para nós, pode ser? Que eu quero. Pode fazer. Fazer encerramento, né? Nós levemos nosso pensamento ao Pai Todo-Poderoso, a Deus, o Mestre amado Jesus e os mensageiros amigos da espiritualidade maior. E cada um tem o seu anjo de guarda, o mentor amigo espiritual que ele assiste, que ele cuida, que ele ilumina, que ele protege. E também os mensageiros amigos da Sociedade Espírita Fé e Esperança, do qual nós participemos, glória a Jesus por essa sociedade que nos abriga, que nos acolhe, como eu fui acolhida quando eu tinha 11 anos de idade, e hoje eu tenho 83 anos feito. Estudo não tenho, mas muita experiência de vida eu tenho. E sempre graças ao poder de Deus e de Jesus, sempre trabalhando espiritualmente. Criei meus filhos, todos eles da juventude lá. Então eu agradeço a Deus de alma e de coração a oportunidade que Deus me deu nesta encarnação terrena. Como diz, santo ninguém é. A gente tem os erros da gente, a gente sabe, né? Mas também agradeço a oportunidade que Deus me deu de aprender, vivenciar, ensinar, como eu tenho meus